Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós estamos no item 15, nas instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Só essa frase já vale uma profunda reflexão para todos nós. Temos que aprender a perdoar os inimigos para que outros inimigos nos perdoem. A partir do momento que a nossa vibração muda de ódio para perdão, nós começamos a tomar outra dimensão de raciocínio, de entendimento, novas luzes vêm para nós e nós passamos a seguir por novos caminhos menos tortuosos. Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis. Quantos convites ao bem. A doutrina espírita tem essa maravilhosa possibilidade de nos dar momentos de reflexões importantes para a nossa caminhada. Perdoar aos inimigos, pedir perdão para si mesmo, perdoar os inimigos, fazer com que estejamos melhores, fazer com que estejamos em condições de nos aperfeiçoar, de nos aprimorar, para construir um mundo melhor para amanhã. Cada um de nós estamos aqui na Terra caminhando, buscando a ascensão espiritual, precisamos, pois, fazer com que nos tornemos melhores, fazer com que nos tornemos espíritos, melhores praticantes do Evangelho. É difícil, é demorado? Depende da decisão de cada um. Está no Livro dos Espíritos, que para fazermos uma modificação, basta que tomemos uma posição firme, que tomemos a condição de olhar para nós mesmos e ver aquilo que nós precisamos melhorar e colocarmos a nossa vontade em ação. E como eles dizem, pequenos esforços. Vamos tentar começar? Se a gente tentar começar, a gente pode sair vitorioso. Se a gente nem tentar, como vai terminar? Inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve. Como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ó, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a própria condenação. E aí a gente tem que treinar a não ser inflexível. Treinar a relevar. Logicamente que tem determinadas situações que nós temos que nos impor. Seja manso como as pombas e prudentes como as serpentes. Tem momentos que você tem que saber se impor. Mas tem situações que nós temos que saber acolher, compreender e tomar atitudes que não venham a ferir o outro. Agora tem que ser um sentimento verdadeiro. Muitas das vezes, as pessoas tomam atitude de extrema agressão contra o outro fica em silêncio, calado, talvez por posição hierárquica, por várias condições, mas ele destila sentimentos tão perigosos que é melhor que ele voltasse para aquela pessoa e lhe desse uma bofetada. Então, lógico, nós estamos falando aqui, fazendo uma comparação dos estragos que fazem. O melhor que temos a fazer é treinar a não agredir o outro. O melhor que temos a fazer é treinar a não tomarmos ações que venham prejudicar o outro. E tomarmos ações que venham fortalecer os nossos sentimentos, fortalecer as nossas disposições íntimas de fazermos da melhor forma possível. Trabalhemos, pois, em nós o sentimento de amor, de paz e de fraternidade. Treinemos, pois, em nós o sentimento que vai nos fazer crescer, aprimorar, e assim estarmos em condições melhores amanhã do que já estamos hoje. A vida, meus irmãos, é uma oportunidade bendita de caminharmos para Deus. A vida é uma oportunidade bendita de nos aproximarmos de Deus. E todos nós que aqui estamos caminhando na Terra, precisamos aprimorarmos-nos, aperfeiçoarmos-nos, para que o amanhã seja de luz, de paz e de esperança.
Quem sabe, aliás, se, descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não foste quem atirou o primeiro golpe? Se vos não escapou de alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária, como nós temos agido diante das pessoas. Quem começou nesta vida ou começou na vida anterior? Ou em vidas anteriores? Por isso é necessário procurarmos entender que em todos os momentos da nossa existência nós temos que parar para refletir em todas as ações, em todas as situações. E que bom seria se todos soubessem abrir o Evangelho para tomar as suas decisões pautadas nas leis do Senhor, esquecendo a parte política da história. Nós, seres humanos, entre nós, começarmos a agir dentro daquilo que está no Evangelho. Faça o teu próximo o que gostaria que fosse feito em ti mesmo. Tens feito? Tens agido assim? Mas, na maioria das vezes, as pessoas simplesmente agem segundo os seus interesses, segundo as suas manias, segundo as suas tendências. Esquecem-se de valorizar as oportunidades de crescer e aperfeiçoar para as bênçãos que a misericórdia divina nos oferece. Trabalhemos, meus irmãos, cada dia mais para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento, para que os nossos amanhãs sejam de paz e de fraternidade para todos nós. E uma questão quando a gente se refere em começar nas vidas passadas. Às vezes, nos deparamos com pessoas extremamente agressivas nesta vida. E elas são agressivas apenas conosco. Aí temos duas hipóteses. Uma, ele está sendo médium de um grupo de espíritos que quer nos atacar, mas para isso tem que ter neles uma animosidade precedente. 2, existe uma relação em outras vidas entre a gente, entre a pessoa que está sendo atacada e o agressor de outras vidas, e aí não precisa ter muito obsessor. Eles não se gostam. Suas vibrações são incompatíveis. E o que Jesus convida? É melhor reconciliar com o teu inimigo enquanto está a caminho, para que ele não te entregue a juízo. Então é lucro para todos nós perdoarmos, livrarmos das algemas, das inconsequências das nossas ações, para que a gente cresça em aperfeiçoamento para a luz. Todos nós estamos aqui na Terra, se não soubermos perdoar, também receberemos do mundo ao nosso redor aquilo que não perdoamos. Então, certa vez, numa reunião mediúnica, o espírito estava se manifestando e estava muito bravo com alguém que ele agredia terrivelmente. Porque essa pessoa tinha torturado, matado toda a sua família, era extremamente mau. E aí a espiritualidade mostra para esse nosso irmão que ele tinha treinado esse jovem para ser mau em uma vida anterior. Fez todos os preparativos. E, embora essa pessoa tivesse uma boa índole, foi aflorando nele determinados ressentimentos. E aí ele morre numa luta, numa briga. Reencarna naquelas vibrações de ódio. Reencarnam em condições e famílias diferentes, mas onde existia animosidade entre as famílias. Então esse jovem age com toda brutalidade contra ele, que foi seu pai, seu treinador na vida anterior. É por isso que quando a gente vai olhar para a doutrina espírita com a reencarnação, nós temos que deparar com a realidade transcendente da vida. Onde começou? Quem começou e por que começou? E onde vai parar? Vai parar na hora que nós crescermos na prática do Evangelho e dizermos basta. E esse basta não é ir lá e matar o outro, é chegar, olha, é melhor a gente fazer as pazes, caminharmos juntos, porque senão depois a gente vem na mesma família, vem como pai e filho, filho e filha, pai e filha, né? Mãe e filha, marido e mulher. Vai ter que aprender. Então nós teremos sempre que passar por determinadas conjugações de forças para nos unirmos e estarmos cada vez mais
sintonizados uns com os outros em prol da paz, da harmonia e da fraternidade. Isso é treino. Se você está treinando guardar ódio, treine hoje a perdoar. Vai fazendo exercícios, vai fazendo orações, pede a Deus força, leia o Evangelho, que você vai conseguir. Precisamos treinar a perdoar. Lembrando que está no Livro dos Espíritos, com pequenos esforços diários conseguiremos grandes vitórias sobre nós mesmos. Sem dúvida, o vosso adversário andou mal, em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para seres indulgentes e para não vos tornardes merecedores da invectiva que lhe lançaste. Por isso nós precisamos aprender a sermos bons, precisamos aprender a sermos úteis, precisamos aprender a construir um mundo íntimo melhor do que tínhamos antes. Vigiar nossos pensamentos, controlar nossa mente, evangelizar nossas emoções, para que amanhã sejamos melhores. Controle sua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos. É a grande chave para começarmos a ascender ao plano espiritual, a livrarmos-nos das mágoas, livrarmos das suscetibilidades. E os outros terão que aprender. Quanto mais soubermos ser neutro diante das adversidades, mais cresceremos em prol da nossa própria felicidade, do nosso próprio aperfeiçoamento, para que a luz divina esteja envolvendo nossos corações. Admitamos que, em dada circunstância, fosse realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias, que não fizestes degenerassem em querelas graves, o que houvera podido cair facilmente no ouvido? E aí a pessoa começa a remoer, começa a cultivar sentimentos negativos, começa a ficar, como o pessoal diz, chorando pelos cantos, tramando uma ação maior. E isso fará com que as pessoas tomem cada vez mais ódio e partam para cima. Se você despreza, releva, segue em frente, o outro esquece. Se ele cometeu erro, quem tem que ajustar perante a justiça divina é ele. E tem uma coisa, meus irmãos, nunca queiram entrar no caminho de um espírito superior para prejudicá-lo, principalmente quando ele tem também propósitos superiores. Precisamos, pois, aprendermos a caminhar, aprendermos a respeitar mais a nossa postura, a nossa condição de vida, para estarmos sempre agindo de forma condizente para nossas realizações, para o nosso aperfeiçoamento. Então, as questões, aquilo que pode envenenar uma relação, começa com pequenas discussões, com pequenos melindres, com pequenas mágoas. Desliguemos-nos delas e procuremos sair dessa questão de vingança, de represálias, de contra-ataque e sigamos em frente. Tenhamos paz em nosso coração. Procuramos cultivar o sentimento de harmonia, de serenidade, de luz. Se de vós dependia impedir as consequências do fato, e não as impedistes, sois culpados. Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. À medida que nós procuremos nos desligar daquela situação, esquecer aquela situação e procurar nos aprimorar, estamos quites com a justiça divina. A partir do momento que a gente quer ir lá fazer a desforra, fazer uma vingança, nós estamos nos decrescendo perante a justiça divina. E é mais importante que venhamos a crescer, nos aprimorar, nos aperfeiçoar. E é por isso que o convite é sempre para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Façamos, pois, da nossa existência, da nossa caminhada, momentos de grande reflexão,
momentos para que nos traga as oportunidades de procurarmos crescer, de procurarmos nos aperfeiçoar para o amanhã que temos ao longo da nossa existência, ser de paz e bênçãos para todos nós. Façamos, pois, da nossa caminhada um ponto de luz, um ponto de fraternidade, de fé e esperança. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Qual deles você está oferecendo? E quando nós pensamos em perdoar do coração, nós começamos a remoer lembranças, porque você tem que reevangelizar aquilo que você vivenciou. Por isso você lembra. E aquilo, quando você raciocinar sobre aqueles fatos à luz do Evangelho, quando você raciocinar sobre aqueles fatos com sentimento de paz, sentimento de fraternidade, sentimento de harmonia, você está crescendo, você está se aperfeiçoando. Então, a todo momento, nós devemos procurar entender os mecanismos do perdão, que não é tão simples. Não é impossível, mas também não é tão simples. Por isso, por exemplo, existem homeopatias e florais que trazem para nós a predisposição ao perdão. Então, quando a gente os toma, a gente começa a lembrar os fatos. Nós temos que raciociná-los à luz do Evangelho. Nós temos que retrabalhá-los à luz do Evangelho. O adolescente está muito rebelde e ele teve uma infância muito conturbada, tem um floral que vai ajudá-lo a esquecer aqueles tormentos do passado, coisas ruins que a gente não quer lembrar. Assim também, quando algum familiar, algum amigo, uma pessoa muito próxima falece, e a pessoa está muito desolada, depois de um certo tempo, não no início, toma-se esse floral e a pessoa relaxa, começa a lembrar só das coisas boas e depois lembra-se normalmente, sem grandes tormentos, sem grandes transtornos. Mas no início, os inputs mentais vêm com muita intensidade daqueles momentos bons ou ruins, aqueles que você precisa retrabalhar. Por isso, estudar o Evangelho, principalmente quando está fazendo uma terapia do perdão, ler capítulos como esse, da misericórdia, vai nos ajudar a entender os mecanismos da vida, para que a gente possa crescer, aperfeiçoar e melhorar. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não terminei lá não. Muitas pessoas dizem, com referência a seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. É outro grande problema. E qual de nós já não fizemos isso um dia? Qual de nós não fazemos isso? Na realidade, as pessoas têm aquilo que ela precisa passar para o seu aperfeiçoamento. E cada vez que nós passamos por uma situação boa, nós estamos crescendo. Por uma situação ruim, nós estamos crescendo. Mas o bom e o ruim tem que ser na medida que não prejudiquemos aos outros. Que o nosso ato venha trazer os benefícios para nós, venha nos impulsionar para um amanhã, para um proceder melhor no amanhã. Saber construir, saber vivenciar, saber criar um mundo melhor dentro do nosso ponto de entendimento, para que nós todos tenhamos condições de vivenciar o sentimento de paz e de perdão. Para estarmos cada vez mais aliviados em nossos sentimentos, para que nosso coração se torne cada vez mais leve diante das adversidades que muitas das vezes aparecem-se para nós. Saibamos construir, saibamos edificar, para todos nós podermos nos melhorar. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão? Segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. A gente lendo aqui, a gente faz grandes reflexões. Tem determinadas situações que exigem de nós uma postura diferente, um entendimento diferente,
e realizações também diferentes. Portanto, precisamos aprender a construir um mundo melhor. Precisamos aprender a começar a colocar para nós os melhores sentimentos, valorizando a nossa vida, valorizando os nossos momentos e principalmente procurando entender que deixar de perdoar é criar sofrimento. Aprendamos a ler o Evangelho, sentir essas palavras mágicas envolvendo a nossa alma, alimentando-nos para as realizações sublimes do amanhã. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse o único que vos será levado em conta. Visto que Deus não se satisfaz com as aparências. O verdadeiro perdão é aquele que nós devemos colocar um véu sobre o passado. Mas os mecanismos da gente realmente entender que perdoou é lembrar dos fatos sem ressentimento. Lembrar dos fatos sem mágoa, sem ódio. E aí nós vamos desligando daquela situação. É um exercício, é um treino. E quanto mais nós precisarmos, mais nós precisaremos de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente esse capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. A misericórdia deve estar sempre envolvendo-nos em todo momento. Todo sentimento que devemos ter contra aqueles que estão ao nosso caminho é realmente o caminho, é o entender das luzes do amor e da paz. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza, de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo Apóstolo, Leão, 1861. E nossos amigos espirituais, às vezes, eles nos mostram em determinados momentos da nossa vida, quando a gente fala assim, não vou fazer mais isso. Aí ele deixa passar, deixa a poeira baixar. Aí você tem que fazer isso. Não coisas erradas, lógico, coisas certas. Então, nós temos que procurar entender. Ah, não vou mais na casa X. Vai, você vai. Vai lá. Converse com eles, cumprimente-os. Não quero olhar para a cara da pessoa Y. Eles esperam. Passados uns dias, já cumprimentou o fulano. Você tem que conversar. Você tem que quebrar essa mágoa. A mágoa te faz mal. Não guarde mágoa. Aproveite a oportunidade, converse, reata, refaça a sua existência. Todos nós precisamos de nos aperfeiçoar. Todos nós precisamos colocar em nossos corações bons sentimentos, bons ideais. Colocar em nossos corações as bases da verdadeira paz que deve existir sempre em nossas vidas. Por isso, temos que prestar bem atenção se nossas palavras estão alinhadas com os nossos atos e se nossos atos estão alinhados com as nossas palavras. Treinemos a perdoar. Treinemos a colocar em prática o sentimento de amor e de perdão, porque ele nos conduzirá ao reino do Pai, onde somente aqueles que estão com o coração puro poderão adentrar. Muitos dizem que vão estar no céu. Respeitemos. Mas como andam seus corações? Sua tolerância, seu entendimento, sua capacidade de olhar para o outro e vê-lo como irmão, como amigo, como companheiro. Por isso, meus irmãos, trabalhemos nossos sentimentos, trabalhemos nossos entendimentos, para que possamos desfrutar da verdadeira paz em nossos corações, em nossas vidas, ao longo da nossa existência e nas próximas que nos esperam. Lembrando sempre que amar e perdoar faz parte do processo evolutivo. Odiar, guardar mágoa, faz parte de um
projeto macabro que nós mesmos engendramos para nós próprios, criando todo um emaranhado de problemas para nós mesmos ao longo da existência, passarmos e sofrermos as consequências. Olhemos para os nossos corações e procuremos nos fortalecer, nos fazermos melhores, e como está aqui nesse texto, a homeopatia pode te ajudar a se melhorar, a se corrigir, porque ela é um dos fluidos latentes que ajudarão a humanidade a evoluir mais rápido, a buscar a perfeição. Paz e luz para todos nós, que a misericórdia divina nos envolva, nos aperfeiçoe e nos impulsione para o bem sempre.